Olá, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem. Eu sou o Edenir Rodrigues Pereira Filho, sou professor na Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, e estou aqui para gravar mais um vídeo de entrevistas com ex-alunos, né, que eu tive aí nos programas de pós-graduação da Química e do mestrado profissional em Química, da UFSCar. E dessa vez eu vou entrevistar o Dr. Marco Aurélio Esperança. O Marco Aurélio, ele fez o mestrado acadêmico comigo, fez o doutorado também, e hoje ele é diretor de finanças e administração na SG Soluções Científicas, em São Carlos. A SG, ela é uma empresa filha da UFSCar, né? Então ela, juntamente com o Marco Aurélio, trabalha também junto com o José Augusto, que eu já entrevistei há um tempo atrás, e a ideia, então, é fazer as seguintes perguntas, né? A pergunta número 1: quais são os maiores desafios, dificuldades na interação de empresas com universidades? Marco, muito obrigado pelo seu tempo, pela disposição, e fica à vontade. Olá, professor. Olá, pessoal. Tudo bem? Primeiro, eu gostaria de agradecer o espaço, né, cedido aqui no seu canal para trazer essa entrevista, né? Gostaria de agradecer aí às pessoas que estão vendo a gente aqui. E, bom, as maiores dificuldades que eu enxergo hoje na interação entre a universidade e a empresa, existe realmente um distanciamento muito grande entre as duas partes, né? Eu acho que já foi até falado, inclusive, eu acho, em algumas das entrevistas que o senhor já fez, que o conhecimento que a gente desenvolve na universidade ele é um conhecimento está muito avançado, entendeu? E as empresas elas ainda lidam com normativas, instruções que muitas vezes trazem métodos um pouco mais antigos, né? Que são muito bem consolidados, mas são métodos antigos, né? Que não foram revisados ao longo do tempo. Então, o que acontece? Eu acho que existe uma dificuldade da empresa assumir riscos, vamos dizer assim, em adotar pesquisas que são desenvolvidas na universidade, né? E isso pensando assim, mais em normas. Agora, a conexão entre as duas, ela deveria acontecer com certeza, né? Porque eu acho que uma coisa não exclui a outra, muito pelo contrário, deveria haver, né, um sinergismo entre as duas partes, né? Mas eu acho que tanto de uma parte quanto da outra existe um ceticismo com relação ao que ambas as partes fazem, né? Com relação à universidade, eu acho que a gente desenvolve pesquisas com certeza de bastante impacto, mas essas pesquisas muitas vezes não vão para frente porque o nosso foco principal hoje, infelizmente, é a produção científica pura e aplicada, vamos dizer assim, né? Não o foco não está, por exemplo, em desenvolvimento de patentes, né? A gente sabe hoje em dia que a produção de patentes, por exemplo, em outros países do mundo é muito maior do que a produção científica em periódicos, por exemplo. Então, as empresas hoje em dia elas buscam bastante esse conhecimento em patentes, né? Que são de fato uns estudos mais aprofundados e mais concretos, eu acredito, né, com relação a um determinado problema. Então, acho que esses são as principais dificuldades, né, que ambas as partes encontram, né? A gente tem uma necessidade de produção científica no Brasil, porque números são cobrados, infelizmente, hoje em dia, né? E já há uma mudança com relação a isso, eu acho. Existe uma tendência de mudança, mas infelizmente números ainda são cobrados. Então a gente fica com aquela pressão de produção e acaba não focando tanto no aprofundamento de fato em resolver uma determinada questão. Eu acho que esse é um problema. E por parte das empresas, a dificuldade está relacionada com essa parte de risco, né? Eu acho que as empresas não estão assim tão determinadas a correr riscos, assumindo métodos que ainda não são muito validados e principalmente não estão em normas, né? Hoje em dia o que se olha são as normas. Qual que é a técnica que pede determinada norma? É essa, então é essa que eu vou seguir. E pouco se abre com relação a outras técnicas. Legal, Marco. Realmente está mudando, né, o enfoque. A gente está procurando priorizar a qualidade, né, dos trabalhos, o impacto que o trabalho está tendo, né, do que números, né, do que uma quantidade exagerada de artigos, mas realmente isso ainda impera em vários locais no Brasil e muitos programas, muitos orientadores são pressionados por isso. Na Exato. questão número 2, Marco, o que esperar dos alunos de hoje? Quais são as habilidades desejadas, né? Você fez licenciatura noturno na graduação aqui na Federal.
Tem alguma coisa que você acha que faltou? Você aí na SG, tem alguma coisa que você acha que você poderia ter aprendido na graduação e não aprendeu? E isso atrasou talvez o seu desenvolvimento dentro da empresa? O que vocês esperam dos alunos? Por outro lado, vocês hoje também recebem estagiários, né? Aqui na nossa região, da Unesp, da UFSCar, da USP, aqui de São Carlos. O que vocês esperam desses estagiários? Olha, professor, com relação o que a gente espera dos colaboradores, né, seja estagiário, seja funcionário, eu acho que a última coisa, na verdade, que a gente acaba olhando é o conhecimento técnico que a pessoa tem. Porque a gente está falando de grandes universidades, né, universidades que nem a Federal, a USP, a Unesp, são todas universidades excelentes. A gente tem quase certeza de que o conhecimento técnico que a bagagem técnica que a pessoa vai trazer, com certeza vai ser boa. Então, assim, a gente procura buscar diferenciais, né? Existe já um tempo já essa questão de sempre ter um diferencial, seja o inglês, seja outro conhecimento. Hoje em dia a programação está muito em alta, né? Hoje em dia a programação deveria estar desde o ensino infantil já deveria estar embutido já, porque é uma coisa que desenvolve não só a programação técnica com relação a linguagens, né, de computadores, mas o raciocínio lógico, né? Coisa que falta bastante hoje em dia, sabe? Raciocínio lógico é uma coisa que a gente nota que às vezes falta um pouco. Às vezes a pessoa é super gabaritada com relação a toda a parte técnica de química, de preparo de soluções e curvas analíticas, enfim, mas o raciocínio lógico às vezes peca, né? Então, assim, os diferenciais que a gente mais procura é proatividade. Proatividade é uma coisa que dificilmente a gente encontra hoje em dia. As pessoas às vezes nem sabem o que é proatividade. Essa parte das línguas é importante, assim, no nosso ramo ainda hoje em dia não é tão visado, mas claro que é um diferencial, né? Mas eu acho que a proatividade da pessoa trazer soluções para problemas que às vezes nem está relacionado com as atividades dela, entendeu? De repente ela vê alguma coisa com algum problema, ela se prontificar a tentar resolver. Eu acho que esse tipo de conhecimento totalmente fora da parte técnica é o que faz o diferencial para a gente. Entendi. E na licenciatura, o que você acha que faltou lá e o que você acha que te ajudou aí na empresa? Com relação a isso, professor, eu acho que o conhecimento técnico que a gente aprende na licenciatura, ele é, obviamente, um pouco mais focado para desenvolvimento e preparação de professores, né? Então, assim, o conhecimento pode não ser tão aprofundado quanto no bacharelado, mas na minha parte, pelo menos, não fez falta, tá? Com relação às atividades que a gente desenvolve aqui. Não sei se talvez pelo fato de eu ter feito mestrado e doutorado, né, bem dentro dessa área que a gente trabalha hoje, aqui dentro da SG, mas eu acho que também não, porque desde quando eu entrei no mestrado, eu sempre tive um pouco, nunca tive dificuldade, aliás, né, com relação ao desenvolvimento das atividades que eram me passadas, né. Então, a formação, no caso da licenciatura, me gabaritou, claro, para ser professor, mas também me preparou bem para ser parte do laboratório em si, né. Agora, eu acho que uma parte que foi boa no desenvolvimento da licenciatura, com relação ao meu trabalho hoje, com a minha vida, né, no geral, foi realmente abrir a cabeça para outros ensinamentos, né? Porque no bacharelado a gente está realmente muito focado na parte técnica, né? Você vê que tem poucas disciplinas que são diferentes de física, matemática e química. Então, assim, eu acho que ter tido disciplinas pedagógicas, psicológicas, eu acho que abre um pouco a cabeça da gente para entender um pouco o comportamento das pessoas, né? E essas atividades, entendeu? Entendi, legal, né? Aqui na licenciatura tem muito uma base toda de psicologia, né? Sociologia que vocês veem, né? E Macorelli, Sim. você já comentou também, mas a pergunta número 3, se você puder complementar alguma coisa, o que ensinar para os alunos de hoje, né? Você falou aí de programação, né? E também tem a parte de tratamento de dados, né? Mas o que você acha que seria uma coisa a mais que o aluno deveria procurar, alguma coisa que está fora do currículo dele? Olha, professor, o senhor me conhece bem, né, o pessoal aqui na empresa também, e sabe que eu sempre fui muito fuçado, sabe? Eu sempre gosto de aprender coisas novas e mexer com coisas novas, assim, fora da parte de química, assim. Então, eu acho assim, independentemente de qual seja
o conhecimento que a pessoa vai buscar, né, eu acho que sempre acaba contribuindo para alguma coisa dentro da sua profissão ou dentro da sua vida pessoal mesmo, né? Então, a dica que eu poderia deixar para a pessoa é sempre estar tentando aprender alguma coisa nova, né? Eu, por exemplo, gosto muito de eletrônica, então eu busco muito coisas de conserto de placa, troca de componentes. Hoje eu faço coisa muito simples com relação a isso, mas é uma coisa que eu me sinto bem fazendo, entendeu? Como se fosse um hobby para mim. Então, assim, eu acho que a pessoa tendo um hobby que acrescente alguma coisa na vida dela, acho que já vai ser um diferencial, porque inevitavelmente uma hora ela vai ter alguma sacada, né? A gente sempre fala que os antigos filósofos, matemáticos, pessoas extremamente importantes na história da humanidade, eles não eram químicos, eles não eram físicos, eles eram quase tudo, eles eram sociólogos, filósofos, matemáticos, físicos, químicos. Então, acho que isso faz com que a cabeça da gente se abra de uma forma que a gente consiga entender e enxergar caminhos diferentes para resolver um problema que, às vezes, só com seu conhecimento de química você não ia resolver. Então, assim, a dica que eu dou é sempre esteja procurando ocupar o seu tempo com coisas que te acrescentem, né? Porque o conhecimento não ocupa espaço. Então, tente sempre aprender alguma coisa nova, entendeu? Procurar alguma coisa nova que você goste, principalmente, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que me ajuda bastante. Eu sempre tenho ideias diferentes para resolver um problema que, às vezes, o pessoal aqui na empresa também consegue resolver, mas, às vezes, eu acho um caminho um pouco mais simples para resolver, entendeu? Por causa de um outro conhecimento que eu adquiri, sei lá, simplesmente fuçando na internet, é uma coisa que eu gosto. Legal, Marco, obrigado. Muito, muito interessante tudo que você comentou, né? Cada ex-aluno que eu entrevisto traz uma coisa diferente, né? E você trouxe coisas diferentes aqui também. Eu agradeço aí seu tempo, sua disponibilidade e se você tiver alguma mensagem final aí para os ouvintes. Eu agradeço também, professor, novamente, né, pela disponibilidade do tempo aqui. E a mensagem que eu acho que é legal é sempre a gente ocupar o nosso tempo com uma coisa útil, entendeu? Claro que a gente sempre tem um tempo para ver coisas inúteis, mas tente sempre ocupar o tempo e aprender coisas novas fora da sua área de conforto. Que eu acho que isso, uma hora ou outra, vai te dar algum benefício. Legal. Então, obrigado, Marco, e eu peço que as pessoas curtam o canal, se inscrevam, divulguem, cliquem no sininho. É um conteúdo bastante diversificado, tem aí o trailer do canal que vocês podem assistir, para poder ver o que tem no canal, né, sobre todos os assuntos. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau para todo mundo.